Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. A gente está indo agora para a nossa terceira aula de Eletrônica 1, certo? Em que a gente vai ampliar um pouquinho mais o conhecimento que a gente tem sobre o assunto de eletrônica. Bem, como a gente discutiu nas duas aulas anteriores, a disciplina de Eletrônica 1, o objetivo dela é introduzir os alunos aos dispositivos semicondutores, então a física dos semicondutores, depois os dispositivos básicos, que são o diodo, o transistor bipolar de junção e o MOSFET, e como esses dispositivos podem ser usados para fabricar amplificadores. Essa aula agora vai ser para a gente poder entender um pouquinho melhor e caracterizar esses amplificadores. Então, vamos definir o que é um amplificador ideal. Um amplificador ideal. O que é um amplificador ideal? Bem, vamos imaginar que a gente consegue representar um certo circuito através de um elemento que nós vamos denominar quadripolo. Então imagine que eu tenho aqui um quadripolo. Por que eu chamo ele de quadripolo? Ele é uma certa rede. Então deixa eu colocar aqui o nomezinho rede. É uma rede de circuitos que podem ser lineares, eles podem ser não lineares, mas enfim, eu tenho uma série de elementos de circuitos e eu tenho duas portas. Eu vou ter uma porta que eu vou denominar entrada e eu tenho uma porta que eu vou denominar saída. Tipicamente, quando a gente faz a análise de quadripolos, lá de circuitos 2, a gente não considera um fluxo de informação, né? Mas aqui para a eletrônica a gente vai considerar um fluxo de informação, isso é, eu vou ter um sinal de entrada e um sinal de saída. Como a gente discutiu anteriormente, esses sinais eles podem ser descritos por formas de onda E de T, que podem ter algumas formas, mas as formas que estaremos interessados nessa disciplina serão as formas de tensão e corrente, V de T e I de T, certo? Então eu posso descrever o meu sinal de entrada através, por exemplo, de uma diferença de tensão entre esses dois terminais. Eu vou chamar de V de T. Como esse cara daqui é uma tensão de entrada, eu vou usar um índice I. Esse índice I é da palavra em inglês input, certo? Que significa entrada. Beleza, então eu vou chamar de VI de T. E na saída eu também posso representar o sinal na saída como uma certa tensão VO que varia no tempo, então, portanto, VO de T, certo? Além dessas tensões, eu sei que, obviamente, quando eu aplico uma certa tensão a um circuito que possui uma resistência diferente de infinito, eu terei aqui uma corrente de entrada, né, que eu vou usar o índice I para a corrente, quer dizer, a letra I para a corrente com o índice I de entrada I de T. Além disso, eu também terei uma corrente aqui de saída, IO de T. Note que, diferentemente do que a gente fez lá no quadripolo, em circuitos 2, né? Lá em circuitos 2, a gente considera que todas as correntes estão sempre entrando dentro do meu quadripolo. Aqui não. Aqui a gente vai considerar a corrente de saída saindo do quadripolo. Bem, a partir dessas definições, nós podemos fazer algumas contas. A primeira delas, a gente pode chamar de ganho de tensão. Vamos supor que VI de T e VO de T sejam sinais senoidais. Então, se eu tenho um VI de T igual a uma certa amplitude aqui, por exemplo, uma amplitude VI vezes um certo seno de ômega T, eu sei que a minha tensão de saída, se o meu circuito é linear, será igual a uma certa amplitude VO, seno de ômega T, mais uma determinada diferença de fase, que pode ter sido introduzida aqui por esse circuito. Então, meu ganho de tensão, eu vou chamar ele de AV. A, por ser um ganho, a gente vai denominar a letra A para ganhos, e o índice V, porque ele é um ganho de tensão, né? A gente vai definir o ganho de tensão como a razão entre essas duas amplitudes, certo? Ou a diferença entre as amplitudes dos fasores aqui dos sinais de entrada e de saída. Naturalmente, a gente pode também definir o que seria um ganho de corrente
o ganho de corrente, eu posso usar a mesma letra A, agora eu vou usar a índice I, e eu vou defini-lo como o fasor aqui na corrente de saída, a amplitude do fasor na corrente de saída, sobre a amplitude do fasor na corrente de entrada. Então aqui eu já defini dois ganhos importantes aqui para o meu amplificador. Beleza? O que mais que eu posso definir? Eu posso definir agora um ganho de potência. Então meu ganho de potência, eu posso chamar ele de AP, seria meu ganho de potência. Ele vai ser definido como o ganho de tensão vezes o ganho de corrente, né? Uma vez que a potência pode ser calculada como VO vezes IO, a potência de saída, e a potência de entrada ser calculada como VI vezes II. Então, eu posso calcular o meu ganho de potência através do produto simples entre essas duas quantidades. Então, vale a pena a gente comentar também do ganho. Como é que a gente pode obter esse ganho em decibéis? Então, o ganho em decibéis. Por que é interessante a gente trabalhar com decibéis para ganhos, né? Porque quando a gente trabalha com decibéis, a gente está falando de grandezas multiplicativas. Na verdade, quando a gente trabalha normalmente, a gente está falando de multiplicações, né? Em decibéis, a gente consegue, através do uso do logaritmo, transformar essas relações em relações mais simples, como relações de soma, certo? Então, o meu ganho em decibéis, meu ganho de tensão em decibéis, na verdade, a gente define primeiro o ganho de potência em decibéis, né, como sendo 10 vezes o log da potência de saída sobre a potência de entrada. Já o ganho de tensão em decibéis, a gente vai definir como sendo 20 log da tensão de saída, na minha amplitude de saída, sobre a amplitude de entrada. Ok, então vamos continuar observando algumas características que a gente tem aqui nos amplificadores. Então você deve ter olhado o seguinte: a gente consegue caracterizar um amplificador através de alguns sinais na entrada e alguns sinais na saída. Seria interessante que a gente tivesse, por exemplo, uma relação matemática direta entre a tensão de entrada e a corrente de entrada, né? Uma vez que elas são duas formas da gente visualizar esses sinais de entrada. Então, como é que a gente pode relacionar? A gente vai criar uma grandeza que a gente vai chamar de resistência de entrada. Resistência de entrada. E essa resistência de entrada a gente vai chamar de RI, e nós vamos definir essa resistência de entrada como a relação entre a tensão e corrente na entrada. Então, VI sobre II. Para um dispositivo que é puramente resistivo na entrada, essa divisão deve ser sempre constante. Da mesma forma, a gente pode definir uma resistência de saída. Então, a gente vai definir aqui uma resistência de saída. Essa resistência de saída será a tensão de saída dividido pela corrente de saída. E esse cara daqui a gente vai definir dessa forma. Ok? Beleza. Com base nisso, a gente pode criar alguns modelos matemáticos para o amplificador. Então, um modelo matemático que a gente pode usar para o amplificador é o seguinte: se a gente tem aqui, vamos colocar os nossos terminais. Eu tenho aqui o terminal de entrada e aqui o terminal de saída. Então, deixa eu colocar aqui a nossa caixinha. E o que a gente desenhar dentro vai ser o primeiro modelo de amplificador operacional. Então aqui a gente tem a tensão de entrada e a corrente de entrada. O primeiro elemento que a gente pode colocar é o resistor.
Esse resistor aqui vai ter o valor da resistência de entrada que a gente obteve ali, né? Que é apenas a razão entre essa corrente e essa tensão, certo? Então, isso aqui é bem simples. Já na saída, a gente pode utilizar uma fonte dependente de tensão, a fonte de tensão dependente de tensão, e o valor dessa fonte de tensão aqui será tal que ele provoque uma tensão de saída VO quando eu não tenho corrente de saída, igual a VI vezes o ganho. Então, o valor dessa fonte aqui vai ser AV, o meu ganho de tensão, vezes VI. E a minha resistência de saída fica aqui conectada na posição de Venan. Então, esse cara daqui é um modelo equivalente para qualquer amplificador que possa ser expresso de maneira linear. Isso aqui é extremamente importante porque nem todo amplificador será expresso facilmente de uma maneira linear, mas a gente pode, através da série de Taylor, fazer aproximações lineares de amplificadores não lineares. No nosso curso, nós estamos interessados em descrever amplificadores lineares. Então, portanto, será esse o modelo que nós iremos utilizar. Em um amplificador ideal como esse aqui, se a gente tem um certo sinal VI de T, após esse determinado sinal ter sido aplicado em um amplificador, a gente vai ter um sinal VO de T que vai ser igual a AV vezes VI de T. Ou seja, a gente tem um ganho linear. Por que isso é importante? Porque o ganho linear ele preserva a forma de onda. Então, dado que eu tenho aqui uma certa onda de entrada com um certo formato, após ser amplificada, essa onda na saída irá preservar esse mesmo formato. Isso é extremamente relevante, porque se é o formato da onda, se é a amplitude dessa onda que leva a informação que a gente quer preservar daquele sinal, o ganho tem que ser exatamente linear, certo? Então esse AV aqui, ele deve ser constante. Beleza. Mas o que acontece quando a gente tem sinais indesejados? Imagine que agora eu tenho o meu amplificador. Deixa eu desenhar ele de preto. Eu tenho o meu amplificador. E eu tenho aqui na entrada o meu sinal tradicional VI de T. Mas na saída, eu tenho um certo sinal VO de T que é igual a um certo ganho vezes VI de T, mais uma certa outra função, um G de T aqui qualquer. Sendo esse G de T aqui um erro. Alguma coisa que aconteceu que não deveria estar presente nesse meu sinal. Bem, a fonte desse erro aqui podem ser três. Esse cara daqui é o meu amplificador, né? A fonte desse sinal aqui indesejado, vamos colocar aqui um sinal indesejado. Esse sinal pode acontecer de três formas específicas. Forma número 1 é a interferência. Forma número 2 é o ruído. E a forma número 3 é a distorção. Esses três acontecem por fenômenos físicos diferentes e tem maneiras diferentes que a gente pode fazer para mitigar cada um deles. A gente, obviamente,
discute essas mitigações em outras disciplinas, né? Mas aqui a gente vai apresentar quais são os principais problemas que geram sinais indesejados em circuitos com amplificadores. O que é uma interferência? Bem, interferência é quando um sinal externo consegue injetar alguma forma de onda ou alguma potência dentro do seu circuito. Então, imagine, quem é mais velho deve lembrar que quando você ligava o liquidificador, a TV chiava e fazia distorções nas imagens, né? Aquilo, na verdade, era uma interferência. Então, imagine que eu tenho o meu circuito e esse meu circuito possui sinal de entrada e sinal de saída. Bonitinho. Só que agora imagine que na proximidade desse circuito existe um outro aparelho, um circuito, uma caixa preta qualquer aqui. Mas essa caixa preta, ela está emitindo radiação eletromagnética. Ela está emitindo radiação eletromagnética, né, que a gente pode chamar de EMR, Electromagnetic Radiation. Se parte dessa onda eletromagnética consegue atingir as áreas metálicas do seu circuito elétrico, e normalmente o seu circuito elétrico vai ter uma série de trilhas, né? Essas trilhas metálicas, através da lei de Biot-Savart, podem induzir corrente. Uma corrente indesejada, induzida pela presença do campo magnético, né? O campo magnético variável nesses metais, na presença desse metal. Então, esta corrente aqui, dentro de um amplificador, vai ser amplificada. Uma vez que ela é amplificada, ela vai gerar aqui esse meu primeiro sinal indesejado aqui. O meu sinal indesejado G de T, que seria a minha interferência. Como é que eu consigo mitigar a interferência? Bem, existem duas formas de mitigar a interferência. A primeira delas é garantir que os meus dispositivos não tenham tanta radiação eletromagnética assim. Isso a gente consegue fazer com designs mais inteligentes das placas de circuito impresso e também com encapsulamentos. Encapsulamentos que protejam ali aquele campo magnético dentro daquela caixinha, da caixa do seu dispositivo, impedindo que ela irradie para fora daquele encapsulamento. A outra forma que a gente pode fazer isso é a mesma coisa, só que no seu circuito, no circuito que você está projetando. Então, tanto encapsulamentos quanto bons projetos de trilhas, certo? E aqui a gente está falando literalmente da geometria através da qual você desenha o seu circuito planar, certo? Este campo do estudo a gente chama de compatibilidade eletromagnética. Compatibilidade eletromagnética. E é um campo do estudo extremamente prolífico em que a gente faz com que vários dispositivos eles possam operar dentro de um mesmo ambiente sem que haja interferência entre eles, sem que essa interferência cause o mau funcionamento de qualquer um desses sistemas. Bem, o segundo tipo que a gente discutiu, que a gente apresentou, é o ruído. O que é o ruído, né? O ruído, ele é causado por fenômenos físicos dentro da sua matéria, certo? Então, dentro da matéria, a gente tem certas agitações elétricas e agitações térmicas que causam pequenas correntes. A gente vai estudar ruído com muito mais profundidade lá em Eletrônica 3, em que a gente classifica os tipos de ruído e como que é o espectro, o espectro de frequência de cada um desses tipos de ruído. Mas a gente tem aqui ruídos térmicos. O que são ruídos térmicos? A energia térmica, ou seja, o calor, né, dentro do seu material, dentro de um resistor, por exemplo, gera movimento de partículas. Algumas dessas partículas estarão carregadas. Então, o movimento de partículas carregadas induz
Corrente elétrica. Essa corrente elétrica induzida frente a um amplificador pode ser amplificada e gerar um sinal indesejado. A gente tem também os ruídos de disparo, que aí a gente vai discutir um pouco mais isso lá em Eletrônica 3, mas também tem a ver com a agitação de portadores por conta da absorção de energia térmica e a geração de pares, elétron-lacuna. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que é essa geração. Mas basicamente a gente pega um átomo que está na sua forma neutra e a gente consegue separar um elétron desse átomo. Se esse par elétron-íon estiver dentro de uma região que possui um campo elétrico, eles podem ser acelerados. E isso gera uma corrente elétrica dentro daquela região. A gente vai estudar isso mais na frente. Mas essa é uma outra forma de ruído. Os ruídos, o importante a gente saber dos ruídos é que eles são aleatórios. Por que eles são aleatórios? Né? Porque eles não dependem de um sinal determinístico. É diferente aqui, ó, a interferência, ela vem de um sinal, certo? Ela vem de um sinal que deveria estar contido numa região e não está. Esse sinal, de alguma forma, ele consegue ultrapassar essa barreira e interferir no seu sistema. Apesar dele ser um sinal indesejado, ele não é aleatório. Ele é determinístico, determinado pela função aqui que ele fazia nessa outra região. Já o ruído não. O ruído ele é aleatório, ou seja, ele depende da energia térmica, depende do disparo. A gente consegue calcular a potência de um ruído, a gente pode detectar onde é que está acontecendo esse ruído, mas o sinal do ruído no tempo, ele é aleatório. E segundo, o ruído ele é inerente ao seu próprio circuito. Ou seja, toda vez que você tiver elementos resistivos e elementos semicondutores, haverá algum ruído associado àquele seu circuito. Ele não depende de um circuito externo que está na proximidade. Ele é gerado pelo seu próprio circuito. E, obviamente, ele depende também da temperatura. Porque quanto maior for a temperatura, mais energia térmica a gente tem para gerar esse ruído. Ok, a terceira forma é a distorção. A terceira forma de geração de sinais indesejados é aquilo que a gente conhece como distorção. O que é a distorção? A distorção é quando o meu amplificador ele não é perfeitamente linear. Quando o amplificador não é linear. Imagine que eu tenho um certo amplificador, vamos representar ele aqui num quadripolo. E esta representação aqui, ó, tem o meu sinal de entrada, V de T. E o meu sinal de saída, ele tem a seguinte função de transferência. O meu VO de T vai ser igual a um certo AV vezes VI de T. No entanto, ele tem uma componente quadrática. Vamos dizer que ele tenha essa componente quadrática. Então, vamos chamar esse cara daqui de B0 vezes VI de T ao quadrado. Ou seja, a própria característica da função de transferência do meu amplificador já possui uma resposta aqui que é indesejada. Em que situação isso aqui acontece? Bem, ela acontece sempre. Por quê? Porque os nossos dispositivos, eles não se comportam linearmente. Ou seja, o diodo ele não é um elemento linear. O amplificador transistorizado, ele não é linear. Aí você pode se pensar, você pode lembrar aí na sua cabeça, não, mas o amplificador operacional ele era linear, certo? Mas o amplificador operacional ele é uma caixa preta, que inclusive nós vamos abrir essa caixa preta lá em Eletrônica 2. E vocês vão ver que o amplificador operacional, por sua vez, é composto de dispositivos semicondutores, de transistores, de diodos e também resistores e capacitores. Então esses elementos eles não são lineares.
Por não serem lineares, quando a gente cria amplificadores com esse tipo de dispositivo, eles sempre terão uma componente exponencial. E essa componente exponencial, ela pode ser expressa na forma de uma série de Taylor, e o primeiro termo, sim, esse termo será linear, esse termo terá uma amplitude muito grande, mas ele sempre tem termos adicionais, um certo B1 vezes VI ao cubo, mais B2 vezes VI à quarta, mais termos infinitos. Então, todos esses termos aqui são termos indesejados. A gente chama esses termos aqui de distorção. Ok? Note que, diferentemente do ruído, a distorção ela não é aleatória, certo? A distorção depende do seu sinal de entrada. Agora, uma coisa interessante que você deve perceber aqui é que se a minha entrada for um seno de ômega-t, por exemplo, na saída, as minhas componentes, a primeira componente será um seno de ômega-t. Mas a minha segunda componente ela será um seno ao quadrado de ômega-t, né? E a gente pode fazer uma transformação trigonométrica que mostra que o seno ao quadrado de ômega-t vai possuir uma componente em seno de 2 ômega-t. Já a minha entrada ao cubo, meu seno de ômega-t ao cubo, vai ter uma componente em seno de 3 ômega-t. E VI à quarta vai ter uma componente em seno de 4 ômega-t. Então, o que isso significa? Uma frequência fixa na entrada gerou na saída múltiplos desta frequência de entrada. Portanto, a gente vai chamar esses caras daqui, ó, de harmônicos da minha frequência fundamental. Então, se eu tenho, por exemplo, um certo sinal de saída, VO de t, que é igual a um A0 seno de ômega-t mais A2. Na verdade, não vou colocar A0 não, vamos colocar um A1 aqui. A1 seno de ômega-t mais A2 seno de 2 ômega-t. Eu posso criar uma figura de mérito. O que é uma figura de mérito? É uma variável que eu utilizo para poder fazer uma comparação numérica de alguma coisa qualitativa. Então, eu posso quantificar a minha distorção usando uma figura de mérito que eu vou chamar de distorção harmônica de segundo grau. Essa distorção harmônica de segundo grau vai ser A2 sobre A1. De modo geral, eu posso dizer que a minha distorção harmônica de enésimo grau é a minha enésima componente sobre a minha fundamental A1. Perfeito? Então, as três formas através das quais a gente pode ter sinais indesejados na saída de um amplificador são essas três: ruído, interferência e distorção. Agora, note que a distorção ela possui harmônicos que são múltiplos do seu sinal fundamental. Já a interferência, não. A interferência vai ter a frequência que for o seu sinal que está emitindo aqui radiação eletromagnética. Então, veja só a diferença. O ruído, só para a gente relembrar aqui, o ruído ele é aleatório. A distorção, ela possui múltiplos da sua frequência fundamental. E já a interferência, ela vai possuir a frequência que for do seu sinal interferente, certo? Do seu sinal que está causando essa interferência. Beleza, vamos discutir agora então algumas figuras de mérito de amplificadores, além dessa distorção harmônica aqui, que é uma figura de mérito de sinais em geral. Então, a primeira característica que eu acho que vale a pena a gente comentar é a largura de banda. Como a gente viu anteriormente, na aula anterior, todo sinal ele vai ter um certo espectro de frequência. Ou seja, a maior parte da potência de um sinal estará concentrada dentro de uma faixa. Por isso, quando a gente escolhe um amplificador, a gente precisa garantir que aquele amplificador funciona bem para a região onde estará a maior potência do sinal. Então, a largura de banda
de um amplificador típico, vamos colocar aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, ó, a gente vai dizer que ele é do ganho de tensão, AV, pela frequência, certo? Tipicamente, esse ganho de tensão, ele vai permanecer constante ao longo de uma certa região, até atingir o que a gente chama de frequência de corte. Além dessa frequência de corte, o meu ganho começa a cair. Vamos dizer que eu esteja expressando esse ganho aqui em decibéis, por exemplo. Além desta frequência de corte, o meu ganho começa a cair. Esta faixa é o que a gente chama de largura de banda, ou a gente também pode chamar de BW, é a largura de banda. Note que esse meu amplificador ele funciona em CC, ele funciona em corrente contínua, ele amplifica sinais de corrente contínua. Isso significa que eu tenho um acoplamento direto. Então, este tipo de amplificador, eu posso dizer que é um amplificador com acoplamento direto. A gente chama assim porque ele entra em contraste com outro tipo de amplificador, que é o amplificador com acoplamento capacitivo. Bem, em alguns circuitos, como a gente vai ver, a gente precisa fazer uma certa isolação do sinal CC entre entrada e saída. Essa razão ficará clara quando a gente começar a estudar o que a gente chama de polarização. Por enquanto, a gente não vai ver, né? A gente vai ver isso lá na frente, mas agora já vale a pena comentar esse tipo de amplificador. E esse amplificador ele é acoplado capacitivamente. Por quê? A gente usa um capacitor para fazer esse acoplamento. Então a gente vai colocar com um acoplamento capacitivo. A gente usa um capacitor em paralelo para poder fazer, aliás, um capacitor em série para poder fazer esse acoplamento. Então o que acontece? Eu vou ter uma certa região, sim, em que o meu ganho permanece constante. Mas acima dessa região aqui o ganho começa a cair, da mesma forma como no amplificador com acoplamento direto. Porém, abaixo da frequência mínima, eu também tenho uma queda no ganho. Por quê? Porque eu quero fazer uma isolação da parte CC do sinal. Eu não quero que a parte CC do sinal se transmita entre essas duas seções de circuito. Isso é útil em vários casos e nós vamos exemplificar o porquê um pouco mais na frente no curso. Note que agora nós temos duas frequências de corte, certo? Então nós vamos chamar a frequência inferior de FL, L da palavra em inglês low, que quer dizer baixa, né? E a outra frequência nós vamos chamar de FH, F, né, frequência high, a frequência alta, ok? E aí agora a nossa largura de banda vai ser essa distância aqui, ó. Ok? Esse é o acoplamento capacitivo. Existe ainda um terceiro tipo de amplificador que tem uma característica diferente. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Deixa eu desenhar de novo esses eixos. Deixa eu desenhar em preto. Então, o terceiro tipo de acoplador a gente chama de o terceiro tipo de acoplamento a gente vai chamar de amplificador sintonizado. Bem, em diversas situações a gente está interessado em apenas um certo tipo de frequência. Por exemplo, quando a gente faz uma amplificação do sinal de rádio, a gente não está interessado em capturar todas as rádios e amplificar todos os sinais. A gente está interessado apenas numa banda muito estreita, que possui a portadora daquele rádio, daquela rádio específica. Televisão também é assim. Então, telecomunicações em geral, a gente transmite informações em frequências muito específicas. E quando a gente está interessado em capturar esse tipo de sinal,
a gente precisa também de um amplificador que capture apenas uma região específica do espectro de frequência. Então aqui, ó, nosso ganho de tensão, ele vai possuir um certo valor bem alto em torno da minha frequência central. Eu vou chamar essa frequência central aqui de F0. Então aqui eu tenho um ganho muito alto. Contudo, esse ganho cai rapidamente quando a gente se afasta da frequência central. Ok? Então esse ganho cai rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo desenhar certinho. Ok, menos mal. Então esse ganho aqui, ó, A0, podemos chamar ele assim, ele será máximo, né, no centro dessa frequência. E como é que a gente vai definir agora uma largura de banda? Nós vamos estabelecer um certo outro nível de tensão, um certo nível de ganho, que será esse meu A0 menos 3 decibéis. Por que 3 decibéis? Porque 3 decibéis indica metade da potência. Então a gente vai pontuar essas duas regiões em que a gente cruza, em que essa curva cruza 3 decibéis, e a gente vai dizer que dentro dessa faixa o sinal está sendo transmitido, o sinal está sendo amplificado. E fora dessa faixa, o sinal está sendo rejeitado. Então esta será a minha largura de banda. Daqui até aqui será a minha largura de banda. E a gente vai quantificar a qualidade desse amplificador por uma figura de mérito que a gente chama de fator de qualidade. Fator de qualidade. A gente vai chamar o fator de qualidade de Q, e ele vai ser exatamente igual à frequência central dividido pela largura de banda. Quanto maior for o fator de qualidade, mais estreita será essa curva. Ou seja, mais seletivo vai ser o seu filtro. Então, um filtro com um fator de qualidade, um amplificador sintonizado com fator de qualidade muito alto, ele é mais estreito. Isso significa que ele corta mais as frequências indesejadas e focaliza mais na frequência que você quer. Um amplificador com fator de qualidade baixo, ele vai ser bem permissivo, ele vai selecionar muitas frequências laterais que não estão diretamente no interesse. Então esse cara daqui, ó, vai ter um Q mais baixo, enquanto esse cara mais estreito vai ter um fator de qualidade alto. Ok? Beleza, vamos seguir para outras figuras de mérito. Então uma outra figura de mérito interessante é a eficiência. A eficiência energética de um amplificador. Bem, vocês já podem ter pensado no seguinte: se eu tenho um sinal de entrada VI de T e eu tenho um sinal de saída VO de T que possui amplitude maior do que o sinal de entrada e corrente maior também, então isso significa que a potência na saída será maior do que a potência na entrada. Bem, até aí tudo bem, mas essa energia necessária para fazer a potência no sinal de saída ser maior, ela precisa vir de algum lugar. Senão a gente está violando aí, né, a conservação de energia, o princípio da conservação de energia. Isso significa que eu preciso ter uma injeção de potência elétrica através de fontes de alimentação. Note que isso aqui é diferente de um transformador, por exemplo. Um transformador ele não precisa de fontes de alimentação. Ele está apenas fazendo uma conversão de energia entre dois níveis diferentes. Quando a gente tem um transformador elevador, por exemplo, na saída eu vou ter tensões mais altas do que na entrada. Só que a corrente vai ser menor. Por que a corrente vai ser menor? Porque a potência na entrada e na saída vão ser iguais se a gente considera que não há perdas no meu transformador. Beleza. Só que um amplificador, o objetivo do amplificador é sim fazer com que o sinal de saída tenha potência maior do que o sinal de entrada.
Então, para isso, eu vou precisar drenar essa energia de outros lugares. Então, eu vou usar fontes de alimentação e, tipicamente, essas fontes de alimentação são fontes de alimentação CC. Então, eu vou chamar essa fonte aqui de VCC. Eu posso ter alimentação simétrica. Se eu tenho alimentação simétrica, então eu alimento com VCC e menos VCC. Esse tipo de alimentação a gente chama de alimentação simétrica. A gente pode ter também a alimentação simples, em que a gente alimenta com VCC no polo mais positivo e a gente alimenta com o nível de referência 0, 1 terra, né? No polo negativo de um amplificador. Então a gente pode ter alimentação simples e alimentação simétrica. Por exemplo, uma alimentação simples seria uma bateria. Por quê? Porque a minha bateria simples, ela vai ter ali, dependendo do tamanho da sua bateria, mas vamos dizer que fosse uma bateria de 12 volts. Eu vou usar um terminal da bateria como sendo meu referencial 0 e outro terminal da bateria como sendo 12. Uma alimentação simétrica seria mais 12 e menos 12 volts. Certo? A eficiência, ela é dada por quão bem eu consigo converter a potência das fontes de alimentação em sinal de saída. Então, a minha eficiência vai ser a razão entre a potência de saída dividido pela potência das minhas fontes CC, que aqui eu posso dizer PCC, certo? Potência das minhas fontes CC. Então, o quanto da potência injetada pelas minhas fontes de alimentação, de fato se tornaram um sinal de saída. Certo? Então, essa é uma medida extremamente importante para amplificadores, porque a gente deseja maximizar a eficiência. A gente deseja que a maior parte da energia que eu estou gastando para alimentar o meu circuito, de fato, seja convertida em sinal de saída. Temos mais figuras de mérito, né? A próxima figura de mérito é uma figura que diz respeito à linearidade. Isso é, o quão linear é um circuito. Então vamos lá. Imagine que eu tenho um circuito qualquer, um amplificador, cujo ganho de tensão seja igual a 3 decibéis. Então vamos agora colocar a potência no sinal de entrada versus a potência no sinal de saída. Então vamos colocar a potência na entrada no meu eixo X e a potência na saída no meu eixo 0. Então, como é que a gente espera que essa curva se comporte, né? Se o meu ganho é 3 decibéis, vamos dizer que eu tenho ganho de potência igual a 3 decibéis, certo? Ganho de potência igual a 3 decibéis. O que eu espero? Eu espero que a minha potência de saída seja igual à potência de entrada mais 3 dB, né? Beleza. Então eu posso traçar aqui essa reta nesse gráfico. Então vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Uma curva aqui com angulação de 45 graus, cruzando naturalmente, né? Essa curva aqui em 3 decibéis. Beleza, tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só que na realidade, a potência de saída ela não pode crescer indefinidamente. Por quê? Porque eu tenho uma certa limitação. A minha potência de saída jamais pode ser maior do que a minha potência das fontes CC. Por que ela não pode ser maior do que a fonte CC, né? Porque senão eu estaria gerando energia. Não é isso que isso aqui está fazendo, né? Então não posso ter uma potência de saída maior. Essa eficiência nunca pode ser maior do que 1. Em geral, ela vai ser bem menor do que 1. Então existe um ponto máximo que eu consigo atingir na potência de saída. Quando eu atinjo esse ponto máximo, a minha potência deixa de subir. Eu atinjo aqui um platô em que a minha potência não mais consegue se elevar. A gente chama esse fenômeno de saturação. A gente chama esse fenômeno de saturação. Bem, como é que a gente pode medir essa não linearidade?
a gente pode estabelecer aqui uma certa diferença entre a potência que a gente esperava receber na saída e a potência que de fato a gente conseguiu observar. Certo? Então aqui, ó, esse ponto aqui é a nossa potência esperada. E esse ponto aqui é a nossa potência de fato que a gente obteve na saída do circuito. Esse outro ponto. A gente chama esse fenômeno aqui de compressão. Quando esta compressão é de 1 decibel, ou seja, eu tenho uma diferença de 1 dB entre a minha potência esperada e a minha situação, e a minha potência obtida na saída, eu vou dizer que esse cara daqui é o ponto de compressão em 1 decibel. Então, esse cara daqui vai ser o ponto de compressão em 1 dB. Veja que esse ponto ele pode ser expresso tanto na entrada quanto na saída. Certo? Então, o que eu estou afirmando aqui? Que haverá um ponto em que a minha potência na saída está, na verdade, 1 dB abaixo da potência que eu esperava. Tá? E essa é uma medida muito boa da linearidade da curva de transferência de um dispositivo amplificador. O que mais? A gente tem duas figuras de mérito importantes para ruído. A primeira delas é o que a gente chama de relação sinal-ruído. A gente também pode chamar ela de SNR, que é Signal to Noise Ratio. Relação sinal-ruído, né? Ruído em inglês é noise. A relação sinal-ruído é muito simples de obter. Ela é, literalmente, a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, dado em qualquer ponto de observação. Então, em qualquer lugar onde eu tiver um sinal, eu vou ter também atrelado a esse sinal um certo ruído. Então, a relação entre as duas potências, a razão entre as duas potências será conhecida como relação sinal-ruído. Já o amplificador, ele vai ser caracterizado por aquilo que a gente chama de figura de ruído. Figura de ruído. A ideia da figura de ruído é representar o quanto o amplificador aumentou o ruído desse meu sinal. Então, na entrada eu vou ter uma certa relação sinal-ruído do meu sinal na entrada. Já na saída eu tenho uma outra relação sinal-ruído, SNRO, de output, certo? A minha figura de ruído, noise figure, será a minha figura de ruído da entrada dividido pela... a relação sinal-ruído na entrada dividido pela relação sinal-ruído na saída. Um detalhe aqui, ela é calculada em decibéis, tá? Então a minha figura de ruído vai ser igual a 10 log desta razão. Ok? Então essas são as figuras de mérito em relação ao ruído. A gente também tem a figura de mérito em relação à interferência, que é a relação sinal-interferência. A relação sinal-interferência a gente vai chamar de S barra I. O S barra I vai ser igual à potência do sinal dividido pela potência da interferência percebida no mesmo ponto do circuito, certo? Então, por exemplo, eu posso medir isso na saída do meu amplificador ou na entrada do amplificador. Eu comparo o sinal com a interferência. A razão entre essas duas potências vai ser a minha figura de mérito relação sinal-interferência. O que mais? A gente tem mais uma figura de mérito, que é
o tempo de subida. Então suponha que na entrada de um amplificador eu coloque uma onda quadrada. Então imagine que aqui na entrada eu tenho um impulso. Um sinal que tem esse formato aqui. Sobe com tempo t igual a 0, certo? Ele vai de 0 até um valor máximo aqui. Na saída, esse tempo não é exatamente igual a 0 para um amplificador real. Para um amplificador ideal, sim. Né? Essa subida aqui seria tempo igual a 0. Então a gente esperaria no amplificador ideal que a minha saída fizesse exatamente isso aqui. Não é isso que acontece nos amplificadores reais. Nos amplificadores reais existe um certo tempo de subida para que a minha saída atinja o valor esperado. O que a gente vai calcular como tempo de subida, que a gente vai denominar TR, o R vem da palavra em inglês rise, que significa subida. A gente vai definir esse tempo de subida como sendo o tempo necessário para que o meu sinal vá de 10% do valor total até 90% do meu valor total. Então esse cara daqui vai ser tensão de saída no tempo, né? Esse cara é tensão de entrada no tempo. Então quando ele passa de 10% do meu valor esperado para 90% do meu valor esperado, eu vou chamar esse intervalo de tempo aqui de TR. Quanto maior é esse tempo de subida, mais lentos tem que ser os sinais que eu coloco para dentro do meu amplificador operacional. Ou seja, eu tenho uma limitação maior ali no tipo de sinal que eu posso colocar. Sinais de frequência muito alta precisam ter um tempo de subida muito baixo. Ok? Beleza, gente. Então, essas são as características importantes dos amplificadores que a gente vai ver até agora, né? Ao longo do curso nós vamos estudar outras coisas, vamos ver várias características dos amplificadores além dessas que nós vimos. O próximo tema que a gente vai estudar são os amplificadores operacionais. Eu sei que a gente já viu isso lá em Circuitos 1, só que agora a gente vai ver de uma forma mais expandida. O que acontece quando a gente aplica certas não idealidades no amplificador operacional? Certo? Por exemplo, a corrente de entrada ela pode não ser nula, o ganho pode não ser infinito. Quando isso acontece, certas coisas surgem como resultado. É isso que a gente vai investigar na próxima semana com os amplificadores operacionais, certo? O questionário, a essa altura, já está no SIGA A. O questionário vai contar com a presença de vocês, então respondam o questionário. As notas do questionário também vão valer para a nota final da primeira verificação de aprendizado. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem colocar no fórum, podem colocar também no nosso grupo do WhatsApp. E é isso, gente. Até a próxima.